Na nossa vida, temos muitas fontes de inspiração. Pessoas que nos motivam pelo exemplo e por suas conquistas. O interessante é que, mesmo sem perceber, também somos fonte de inspiração para muitas pessoas ao nosso redor. Não precisa ser famoso e conhecido para inspirar alguém com a sua história. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que de alguma maneira realizaram um sonho, alcançaram um objetivo e transformaram a sua vida. Junte-se a nós e inspire-se! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Inspire-se. O nosso objetivo aqui é inspirar você que quer realizar um sonho, que quer alcançar um objetivo, mas que está com medo, que está com receio, que tem suas dificuldades. É normal, mas a gente quer aqui mostrar histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que conseguiram realizar um sonho para te inspirar. E hoje o meu bate-papo é com a Yesca, essa mulher corajosa que deixou uma história de 28 anos numa área de comunicação, com carteira assinada, para fazer uma transição de carreira. E mais do que fazer uma transição de carreira, empreender, né? Então tem duas coisas aí caminhando juntas na história dela, a transição de carreira e o empreendedorismo. Uma mulher que aos 48 anos resolveu mudar totalmente de vida. E por que a gente quis contar a idade dela aqui? Mulher geralmente não quer contar a idade, né? Mas ela fez questão, pode falar a minha idade, porque tem muita gente que acha que tá velho para recomeçar, para começar do zero, para começar algo novo. E a verdade é que, independente da sua idade, se você tem um desejo, se você tem um objetivo para realizar um sonho, é possível. E é isso que você vai descobrir agora na história da Yesca. Eu tô super curiosa, 1000 perguntas para poder saber como é que você conseguiu fazer isso, né? Deixar aí 28 anos de uma história, de uma experiência, porque quando a gente está trabalhando numa área, a gente se dedica, a gente desenvolve competências, a gente vai adquirindo experiência, e aí de repente olhar para tudo aquilo e falar: agora eu vou mudar, agora eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou trabalhar com uma coisa totalmente diferente, num lugar totalmente diferente e ainda vou empreender, né? Um lugar meu, um negócio próprio. Então eu tô cheia de curiosidade, mas vamos com calma, por partes. É muita história. É muita história, vamos por partes. Primeiro eu quero saber quem é a Yesca. Conta pra essa galerinha que tá aqui do outro lado da tela vendo a gente. Quem é a Yesca? Qual foi a sua trajetória até aqui, até você decidir fazer essa transição? Então, Mari, obrigada pelo convite. Primeiro quero agradecer, porque realmente falar um pouco sobre essa história. Primeiro, tem um conteúdo muito prazeroso para mim de contar essa história, justamente pelo que você falou. E falar isso para você que está trabalhando, está ajudando pessoas, né, a transformar suas vidas também. Eu acho que isso ajuda as pessoas a criarem coragem e começar a pensar em, se a vida não está satisfatória hoje no campo profissional, o que pode melhorar, né? E é bacana porque, assim, ao longo também da minha trajetória, eu percebi que muita gente está insatisfeita. Às vezes não está nem feliz, mas assim, tá pensando, poxa, poderia ser melhor, mas não tem essa coragem, né, de dar o primeiro passo, porque realmente é difícil. Né? Não vamos fingir que não é, por isso que eu decidi montar esse quadro com pessoas mesmo de histórias reais, verdadeiras. Sim. Que assim, não vão contar só o lado das flores, mas também das dificuldades, porque sim, é difícil, sim, dá medo, tem muito desafio, mas é possível, né? Sim. Então assim, se você conseguiu, outras pessoas conseguem. Se outras pessoas que eu tô batendo papo conseguiram outros sonhos, outros objetivos, outras pessoas também conseguem. Então eu quero mostrar isso para as pessoas. Se alguém conseguiu, você que tá aí ouvindo a gente também consegue. Perfeito isso que você falou. Então, no meu caso, acho que a parte mais desconfortável é porque, assim, eu não sentia que a minha carreira anterior era uma carreira que não me satisfazia. Mas eu sentia que, de alguma forma, ela já não se encaixava mais no jeito como eu queria levar o resto da minha vida. Então, assim, é muito difícil abrir mão de algo que eu comecei quando eu tinha 20 anos de idade, né? Eu ainda estava na faculdade, nos primeiros semestres, acho que era o terceiro semestre de faculdade, e eu já estava trabalhando na área. Você se formou em quê? Eu me formei em comunicação, sou jornalista, né? E desde o princípio eu apostei na área de assessoria de imprensa, que era um mercado novo, como hoje, redes sociais tem sido uma disciplina
relativamente nova, porque tem agora que está se abrindo um campo sobre isso, as pessoas entendem mais. Na minha época de faculdade era assessoria de imprensa, ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia se ia ter mercado para isso, e eu me apaixonei de imediato. Era uma novidade, né? Era uma novidade, eu me apaixonei por essa área e realmente foi a área que eu segui ao longo da minha vida toda, embora eu tenha trabalhado em redação, eu tenha trabalhado em veículos de imprensa, na parte de reportagem mesmo, mas assim, a minha loucura sempre foi assessoria, né? E o fato de saber que eu gosto muito dessa profissão antiga, né, que eu não vou dizer profissão da minha outra época, porque eu ainda faço isso hoje, né? Eu tenho um negócio e de alguma forma eu tenho necessidade de comunicar. Você não descartou, né? Exato. Você tem. Né? Então, assim, o fato de ter feito essa mudança não foi porque eu estava insatisfeita. E é até uma coisa que eu converso muito com as pessoas que vêm falar comigo e vêm se lamentar porque não estão bem no trabalho, não estão gostando do trabalho. A primeira coisa que eu digo para elas é: eu não acredito que transição de carreira é para os insatisfeitos, mas acho que para os inconformados. Porque a insatisfação, a gente sempre enxerga que do outro lado a grama é mais verde. E às vezes é só um pequeno ajuste que a gente precisa fazer na nossa vida. No meu caso, não era uma questão de ajuste, era uma questão de... Eu não conseguia me ver com 60 anos trabalhando com comunicação, porque já não era algo mais que me dava, digamos assim, que me dava a condição de exercer plenamente. Como você não tem mais a energia para fazer um evento de quando você tem 20 ou 30, quando você vai fazer 50. Então você sente que isso pesa no corpo. De alguma forma, isso não era uma coisa que estava sendo natural, era algo que exigia muito de mim, embora eu gostasse. Você gostava muito do que você fazia, você não estava insatisfeita, não estava infeliz, mas por outro lado você não via que o seu futuro era aquele. Exatamente isso. Né? Então, assim, aí a dificuldade foi 2 anos antes, eu já comecei a me colocar na posição de, bom, eu tenho que começar de verdade a tirar esse sonho do papel, porque esse sonho que se chama Vida em Flor já estava no papel há 15 anos, né? Eu passei os últimos 15 anos ponderando entre vou trocar de carro ou não preciso trocar de carro, vou fazer uma viagem cara ou posso ir muito bem para o Capão, é uma viagem maravilhosa e eu adoro. Então passei muito tempo fazendo essas escolhas, né? Porque para mim era o preço de realizar um sonho. E finalmente chegou um ponto que eu disse: não, eu acho que eu não tenho mais como adiar a realização disso, né? Eu acho que chegou num momento em que eu tenho que olhar para frente, colher tudo que eu já tenho de preparo para isso, que eu venho me preparando esse tempo todo, muito discretamente, fazendo movimentos muito sutis, mas era uma preparação que eu estava fazendo. E aí falei: não, agora é a hora de eu focar em entender como que vai funcionar esse cenário novo, mas já realmente preparando para assumir minha responsabilidade de cuidar de pessoas. Eu acho que uma coisa bacana do que você trouxe aí é a questão da preparação. Isso. Né? Para que as pessoas entendam que não é de uma hora para outra, que vira uma chave e agora eu vou deixar ali os meus 28 anos de experiência e vou me jogar aqui, empreender em algo que eu não sei o que vai ser, como vai ser. Não, você se preparou para isso. Você, né, veio fazendo uma preparação. A sua preparação foi financeira somente ou não? Não, foi em termos de estudos, foi em alguns relacionamentos que eu fui construindo com pessoas que entendiam do que eu queria fazer e com pessoas que de alguma forma me inspiraram também a seguir adiante. Foi uma preparação financeira, com certeza, também, né, precisa. E a preparação emocional, porque não é fácil romper com algo que você gosta. Foi um luto que eu vivenciei antes de acontecer a minha mudança, que muita gente vivencia depois, quando a pessoa gosta da profissão onde está, mas como é o meu caso, que eu gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava de tudo, eu vivenciei esse luto antes. Eu passei 2 anos em terapia, 2 anos em diversas práticas para poder me equilibrar, na base do floral, enfim, foi isso para eu poder dar conta de, digamos assim, entender que movimento era esse, se era isso mesmo, como que funcionava. Então, quando aconteceu o movimento de transição em si, tudo que eu deveria ter depurado já tinha ido. Eu não estava sofrendo com a mudança, sabe? Eu já estava, é isso mesmo, meu foco é esse, agora é só partir para cima, né? Por exemplo, essa casa, né, que a gente está,
Um ano antes eu já estava olhando o preço de aluguel por aqui, pela região onde eu estou. Então, assim, um ano antes eu já tinha uma planilha de quanto ia custar meu negócio, eu já tinha organizado todo o plano de negócio, já estava estruturado de forma que quando começou, foi mais fácil para mim. E aí, se não fosse isso, o que teria acontecido? Eu poderia ter fechado as portas. Poderia ter desistido, né? Poderia. E assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla é que as pessoas pensam que quando elas alcançarem o sonho delas, quando elas realizarem aquele objetivo, tudo vão ser flores. Não. E não é assim. E o legal de te escutar é que você percebeu isso antes, né? Você falou, eu já comecei a me preparar emocionalmente. Muitas vezes as pessoas não se preparam, é muito comum que não se preparem emocionalmente, porque elas só enxergam os ganhos que elas vão ter. Só que você vai ter uma série de perdas, né? No seu caso, assim, você gostava do que você fazia, você ia perder tudo aquilo que você vivia no seu dia a dia. E como lidar com essa perda, né? Você vai ter ganhos, mas você vai ter essas perdas. Eu sempre bato nessa tecla. É importante fazer esse levantamento de ganhos e perdas, porque senão, quando você vai lá, que você realiza o seu sonho, que você conquista o que você quis, e aí você olha o que você perdeu, você fala, putz, mas eu não queria perder aquilo, agora eu me arrependi, né? E aí desiste. E aquela velha história do omelete, a gente não faz omelete sem quebrar os ovos. Então, veja só, se a gente tem um processo que vai acontecer, que a gente sabe, está consciente dele, tem firmeza de que isso é uma escolha e que não tem volta, que a gente quer mesmo fazer isso. Não adianta a gente ficar focando nas coisas que a gente perdeu. A gente tem que focar no que a gente pode conquistar, no que a gente vai conquistar com isso. E uma coisa muito importante, isso que você falou, que as pessoas acham que tudo são flores, é que assim, muita gente que olha pra minha cara e pergunta como é fazer mudança de carreira, como é que é e tal. Ah, eu quero mudar de carreira porque eu quero trabalhar menos, eu quero ter mais tempo pra minha família, eu quero ter... Não é nada disso, gente. Imagine como é que eu, com 28 anos de experiência em comunicação, uma bagagem acumulada em muito lugar que eu passei, em inúmeros locais que eu trabalhei, como é que eu saio de uma posição de conhecer tudo para uma posição de conhecer tão pouco e de pouquíssimas pessoas me conhecerem? Reiniciar. É recomeço, né? O recomeço é fácil. Você não trabalha pouco quando você começa. Não, e é, por exemplo, assim, trabalhar sábado, trabalhar domingo, estudar, porque é outra área. Eu tenho que me dedicar aos estudos, eu tenho que focar energia em adquirir o conhecimento, porque não são os 28 anos que eu tinha segurança do que eu estava fazendo. É uma área completamente nova, é uma área que requer que eu tenha delicadeza no trato com as questões que chegam para mim. Então eu tenho que me virar e aprender, estudar muito e correr atrás e conhecer mais gente. Então assim, em vez de trabalhar menos, eu trabalho muito mais. Mas é diferente trabalhar muito mais com uma escolha que você faz. Por um propósito. Por um propósito. Porque não é que a comunicação não era o meu propósito. Pelo contrário, comunicação era o meu propósito sim. Mas chegou o momento que eu tenho que exercer esse outro propósito, que é o de cuidar. E esse outro propósito é um propósito que eu já tinha consciência dele desde quando eu era bem nova. Só que eu não sabia em que momento da minha vida ele se encaixava. E afinal de contas, a gente contou aqui que você veio essa trajetória toda, 28 anos na área de comunicação, e que hoje tem um negócio diferente, que hoje trabalha por outro propósito. Afinal de contas, que negócio é esse? O que é a Vida em Flor? Então, antigamente as pessoas diziam pra mim que a Vida em Flor é um espaço terapêutico. Eu digo, não é um espaço terapêutico, eu nunca quis chamar dessa forma. Eu vejo a Vida em Flor como uma empresa de desenvolvimento humano e bem-estar. E quando eu falo desenvolvimento humano, eu falo porque terapia é uma das partes, é uma das facetas, né, que a gente pode utilizar para definir desenvolvimento humano. Mas se a gente pensar que a gente se desenvolve numa aula de artes, numa aula de teatro, numa aula de dança, né, numa oficina de mandala, num curso. Então, assim, eu acho que desenvolver pessoas vai além de terapeutizar o processo. Terapeutizar é uma parte ínfima desse processo. Então, eu resisto em chamar a Vida em Flor de espaço terapêutico, principalmente porque, se for falar em espaço, hoje, por exemplo, eu atendi pessoas fora do país, pessoas que estão em outros países do mundo. Então, isso tudo porque eu fiz isso online. Então, não dá pra gente colocar dentro de um espaço a responsabilidade de carregar o peso dessa marca que é a Vida em Flor, né?
Isso foi muito interessante porque eu tive umas discussões comigo mesma, e afinal é o que? É um espaço? Não é? E tal, e eu cheguei à conclusão de que eu queria dar liberdade para essa marca de forma que ela refletisse a grandiosidade que ela pode ter. E é o que está acontecendo, ou seja, tanto quando a gente está aqui na casa como a gente fazendo as atividades online, não importa, o cuidado é o mesmo. Né? Então, você faz a gestão da Vida em Flor. Isso. E o que mais que você faz? Hoje eu faço a gestão da Vida em Flor, eu ajudo outros terapeutas a potencializar seus negócios. Tem um grupo de terapeutas que são parceiros de negócios da Vida em Flor, que eles atendem aqui também, e a gente faz coisas juntos, né? Eu ajudo eles a potencializar, por exemplo, o acesso a clientes. Então, eu uso as minhas ferramentas de comunicação para ajudar essas pessoas a entender melhor, se localizar melhor, porque assim, no mundo terapêutico, o terapeuta ele entende de várias ferramentas, mas é muito difícil você encontrar um terapeuta que consegue entender que além das ferramentas técnicas para lidar com o cliente, ele precisa também entender de outras ferramentas para fazer primeiro chegar ao cliente. E o bacana é que assim, na sua história a gente percebe que você não precisa descartar tudo que você viveu, né? As pessoas acham que assim, vou fazer uma transição de carreira, vou ter que descartar tudo que eu já vivi e começar, apesar de ser um recomeço, de você estar começando, na verdade não é bem do zero que você começa, porque você traz uma bagagem que você pode utilizar no seu novo negócio, na sua nova carreira, no seu novo propósito. Você não descarta tudo que você já viveu, né? Isso. Faz parte da sua vida. Toda a experiência, todas as competências que você desenvolveu, né? Além disso, né, de fazer toda essa gestão da casa, gestão da marca também, né? Então tem todos os serviços terapêuticos que a gente realiza aqui, que eu realizo também na casa. Quais são os serviços que você realiza? Eu realizo hoje, né? Terapia transpessoal, terapia floral, terapias quânticas, algumas ferramentas de terapias quânticas energéticas, né? Algumas coisas com aromas, alquimias, trabalhos com feminino. Então, assim, aqui a gente faz, os outros terapeutas também fazem algumas coisas que eu faço, e com isso todo mundo vai fazendo girar, sabe? Fazendo a roda continuar girando, e é muito bacana. E me conta uma coisa, você falou que você já tinha essa vontade de ter esse espaço, né? De ter essa empresa, de ter a Vida em Flor, de colocar esse propósito algum dia na sua vida. Isso. Mas atender também, prestando esses serviços, também era um desejo, você já vinha estudando e gostava dessa... que é uma área bem diferente do que você fazia, né? Eu já fazia grupos femininos há muitos anos. Vou fazer um parênteses aqui, bem diferente também do contexto que você vivia, né? Isso. Contexto organizacional, empresarial, de estresse, e hoje você está do outro lado, ajudando os profissionais que estão estressados a desacelerar. Exatamente. Foi esse o ponto, né? Eu já conduzia trabalhos com feminino há bastante tempo. Eu cheguei a tentar uma transição de carreira em 2007, mas eu fiz isso sem preparação. E o que aconteceu? Emocionalmente eu não estava preparada para romper com a comunicação, né? E financeiramente eu não estava preparada para recomeçar. Meu contexto familiar era outro naquela época, porque eu tinha 3 crianças na escola. Então, assim, hoje já não tenho mais essa responsabilidade. É outra realidade que me ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade e até de dizer assim, é possível realmente ter o foco no negócio e não ficar preocupado com os 40 boletos que chegam todo mês. Ajuda, dá uma tranquilidade, né? Não significa que quem tem criança na escola não pode fazer a transição de carreira. Eu tô falando de mim porque eu tinha 3. E não era brincadeira. Não era brincadeira, enfim. Então, quando eu tentei fazer isso em 2007, eu não estava planejada, programada. Então, não foi uma coisa que deu certo. Quer dizer, deu certo do jeito que tinha que dar, mas não foi como eu esperava. Eu queria ter montado um espaço terapêutico naquele momento. E depois, com o tempo passando, de 2007 até agora, né, muitas águas passaram embaixo dessa ponte e outra realidade se consolidou. Então, assim... acredito que esse tempo todo que eu vim investindo em informações, investindo em cursos, do meu jeito, dentro das minhas possibilidades, aprendendo outras ferramentas, de vez em quando atendendo pessoas de maneira informal e tudo mais. Então, assim, a ficha começou a cair no dia que eu disse, não dá para eu ficar sendo informal com as pessoas, porque isso daí é o que eu quero viver disso, sabe? Então, assim, não tinha mais como dizer, eu não vou mais oferecer minha energia para os outros. Porque eu dormia e eu sentia choque nas mãos. Porque eu não estava trabalhando com minhas ferramentas.
Então, depois que eu comecei a trabalhar com elas, eu percebi que isso desapareceu. E aí você sentiu que era isso mesmo? Eu senti que era isso mesmo. Não teve mais aquela coisa ai, deixei a comunicação. Não. E até porque, assim, uma coisa eu digo muito claramente, as decisões, elas são decisões que, sendo tomadas, não significa que está escrito na pedra que a gente nunca vai voltar a fazer aquilo, né? Não está escrito na pedra que eu nunca mais vou trabalhar em comunicação. Se daqui a alguns anos eu desistir de ter um espaço terapêutico e tal, e alguma coisa mudar, eu mudaria tranquilamente, porque a forma como aconteceu agora foi tão tranquila, foi tão suave, que eu digo, eu não tenho medo da mudança. E, na verdade, mudar para a maioria das pessoas é aterrorizante, né? Esse assustador. Quando eu falo mudar, o povo congela. Então, assim, faz parte do processo, porque a nossa memória mais significativa de mudança é do parto, que é brutal, né? E é uma memória que está intimamente, né, na gente, não é uma memória consciente, é inconsciente, e é uma memória que é muito forte. Para muitas pessoas, a primeira experiência de trauma, né, já é o parto. Então, assim, para muitas pessoas é difícil romper com essa coisa da mudança. Sim. E vem a insegurança, né? Vem os medos, a dúvida e se não der certo, sim, né? E acho que foi bacana quando você falou assim, nada está escrito em pedra. Se não der certo, você pode voltar, pode recomeçar de outra forma, né? Mas eu acredito muito que quando você tem um propósito muito forte e se prepara para aquilo, é difícil que não dê certo. Isso. Né? Porque você canaliza a sua energia. E quando você canaliza a sua energia, é muito difícil não dar certo. O mais engraçado é você falar do propósito. Tem gente que fala assim, pergunta pra mim, como é que faz pra gente encontrar, como é que você encontrou o seu propósito? Aí eu começo a conversar, né? E a pessoa fala assim, eu não consigo encontrar meu propósito, porque para muita gente encontrar o propósito é quase como levar uma tijolada no meio da testa e dizer, meu propósito chegou aqui agora. Não é assim que funciona. Se a gente for parar para analisar, a gente pode ter vários propósitos na vida. E por que a gente tem que ficar escolhendo um ou escolhendo o outro? Eu acho que a gente precisa deixar fluir. Então, assim, eu acho que para mim a mudança diária foi uma mudança que está sendo muito positiva, justamente porque eu estou deixando ela fluir. Eu estou deixando acontecer com leveza, com naturalidade, encarando que eu tenho uma missão de fazer alguma coisa e estou sentindo o que tem que ser feito. Claro, programada, de alguma forma, mas eu sei que os planos também vão por água abaixo às vezes. A gente está muito planejado e as coisas também mudam de figura. E sem falar que, assim, também eu não posso deixar de dizer o quanto está sendo importante o apoio da minha família, né? Porque, assim, eu ia te perguntar se você teve apoio de alguém, se você também recebeu críticas, porque eu imagino que não é fácil também quando você diz que vai mudar e as pessoas ao seu redor não te apoiam e te criticam. E fica mais fácil quando as pessoas ao seu redor te apoiam. Como é que foi pra você? Pra mim, na verdade, assim, crítica diretamente eu não recebi. Mas você percebe que aquelas pessoas que observam que a realidade delas vai mudar de alguma forma quando você não puder mais fazer o que você fazia antes, que elas se incomodam com o seu processo. Mas como o processo é meu, eu fiz o meu processo. Então, assim, cada qual que arranja o seu jeito agora de se reorganizar e entender como é que tem que funcionar agora. E eu tive muito apoio, bastante. Estou tendo muito apoio. Então isso me ajuda muito, né? Porque, assim, meu marido não reclama porque eu vou estar trabalhando hoje até mais tarde e amanhã é sábado eu vou abrir espaço, né? Ele entende isso como um movimento, ele não reclama se eu estou estudando em casa, se eu tenho aula, às vezes em alguns momentos da noite, ou se eu tenho... porque ele sabe que esse é o meu processo e ele me apoia incondicionalmente nisso, né? Então, assim, isso é algo que foi um primeiro porto seguro e está sendo também uma calmaria, porque se além de tudo eu tivesse que ficar discutindo em casa de porque eu vou chegar tarde, porque... se além de tudo tivesse isso para lidar, ia ser muito mais complicado. Então tem que haver eu acho, né, que ajuda quando a família é aliada e não a família fica ali querendo compartilhar um espaço com a realidade nova. Não cabe, eu não teria condição de ficar enfrentando agora digamos assim, algumas questões domésticas que não precisavam, né?
E isso foi natural? Assim, o apoio da sua família, ou você precisou fazer algum movimento também para mostrar? Foi bem natural e, assim, claro, né, em alguns momentos na pandemia foi um pouco complicado da gente conseguir organizar as agendas, porque eu estava atendendo dentro de casa, mas eu consegui organizar e deixar tudo, digamos assim, mais claro, né, eu preciso desse horário que ninguém me interrompa, ou que ninguém fale comigo, enfim. Mas foi tranquilo. E me conta agora as dificuldades que você teve, assim. Os desafios, os obstáculos que você enfrentou, aqueles momentos de assim, e agora? Porque eu imagino que fazer uma transição de carreira depois de tanto tempo, né? Quando a gente está aqui conversando, é o seu propósito, você está feliz com isso e dá a impressão que foi tudo muito fácil e tranquilo, mas eu quero que quem está ali do outro lado entenda que não é assim, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, mas para ela não foi fácil, tranquilo, ela mesma falou que os filhos já estão grandes, isso facilitou, não é a minha realidade, mas independente da realidade de cada um, todo mundo vai ter suas dificuldades em uma decisão dessa, né? Isso. Conta um pouquinho desses perrengues, digamos assim, que você passou e como é que você superou. Eu acho que o maior perrengue foi ter que ficar atendendo em lugares diferentes, já que eu não tinha um lugar fixo ainda alugado meu para atender. Então era muito complicado, assim, era meio transtorno ter que ficar indo de um canto para o outro para atender gente. Tinha gente que queria que eu fosse atender na própria casa, eu não gostava muito disso, eu não me sentia muito confortável. E aí, depois eu fiquei, caramba, e aí? Quando é que eu vou finalmente abrir o espaço, né, a casa? Quando é que eu realmente vou alugar a casa? E fiquei, planejei. Eu tinha planejado para março de 2020, a inauguração. E aí, quando chegou em agosto de 2019, eu falei, não, eu não tenho mais condição de ficar até março de 2020. Eu não quero continuar nessa realidade de atendimento avulso, em lugares que eu não estou ancorando minha energia. Eu quero procurar um espaço. E aí realmente eu achei a casa em outubro. E inaugurei, assim, ficou pronto em dezembro, né? Não cheguei a inaugurar a casa, não cheguei a fazer uma inauguração. Mas, assim, isso foi um perrengue, porque eu tava tão louca para colocar, é como se eu tivesse com aquele filho na barriga, já tinha ali os 9 meses, já tinha passado, e a criança não nasceu, sabe? E a sensação que eu tinha era, meu Deus, a criança precisa nascer de qualquer forma. Eu preciso colocar esse projeto na prática, eu preciso pegar no concreto. E foi assim que aconteceu. Isso para mim foi o mais difícil, foi dominar as emoções nesse momento de dizer, pô, tá tudo aqui, você precisa mais de quê? E aí, princesa, vai ou não vai fazer? Tipo isso, sabe? E a ansiedade do começar logo com algo mais palpável ali, né? Tá aqui. Exatamente. Não tô mais indo pra lá e pra cá, agora eu tenho aqui o meu espaço. E isso me incomodava, quer dizer, eu tinha tudo pronto, eu simplesmente não tava partindo pra ação. Aí chegou uma hora que eu disse, não, agora não tem mais jeito, eu não aguento mais segurar isso pra fazer isso em outro momento. Eu vou fazer agora. E aí eu fiz, então foi... Aí sim eu senti que estava tudo fluindo. A partir do momento em que eu comecei a colocar a mão na obra, colocar a casa, pegar a casa, fazer todas as adequações que eu queria fazer e tudo, aí sim eu tive tranquilidade. Você disse que ficou pronto em dezembro. Ficou pronto em dezembro. E aí em março veio toda a questão de pandemia, isolamento social. Como é que foi isso? Porque eu não sei, né? A gente não sabe quando que você está assistindo esse vídeo, mas a gente ainda está, né, aqui em pandemia. Estamos ainda com todos os cuidados. E logo em seguida, que você abriu um pouquinho depois, já veio a pandemia e o isolamento. Como é que foi? Engraçado que eu no começo do ano falei assim, eu só vou colocar finalizar uma das salas de atendimento, que é a menor sala, só vou finalizar quando eu tiver problema com as agendas. Enquanto eu tiver agenda para as outras salas de atendimento, tudo bem. E a outra eu deixo por último, só quando começar a chocar os horários. O que aconteceu? Em janeiro bombou, fevereiro bombou, e quando foi na semana do carnaval ia chegar uma pessoa nova para atender aqui e já não tinha mais lugar. Eu tinha que fazer a outra sala. E aí eu saí e resolvi tudo para deixar a outra sala pronta. E aí, antes do carnaval, a sala estava pronta para essa outra pessoa começar a atender aqui. O que aconteceu? Passou o carnaval e veio a pandemia. Ou seja, eu fiz o serviço da sala que não precisava. Você terminou de investir, né?
E aí, ok, tudo bem, beleza, vamos para casa, vamos. Então, assim, nesse momento que fechamos as portas, várias coisas aconteceram, porque eu tive que procurar maneiras de manter a marca aquecida. Não adiantava simplesmente deixar e dizer assim, a casa está fechada, eu não vou fazer nada, só posso fazer alguma coisa quando a casa voltar. Não. Eu continuava falando com as terapeutas, as outras, né, que atendiam aqui. A gente se juntou para fazer coisas online, a gente fez live, a gente lançou e-book, lançamos 2 e-books. Então, assim, a gente continuou em movimento porque, assim, a realidade estava aqui, era a casa, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que pensar. Eu pensei, será que é para entregar a casa? E depois eu tive provas de que não era para entregar a casa. Então, assim, ok, tudo bem, eu estava planejada e programada, dava para segurar a casa, dava para eu manter o plano. Mas isso foi um desafio, porque e aí, vamos a necessidade de se reinventar, né? Acho que essa pandemia trouxe muito isso, a necessidade de a gente se reinventar, de a gente criar outras estratégias. Quando você abriu, você não imaginava que você ia lançar e-book, que você, né, ia criar essas estratégias e de repente foi necessário, se reinventou ali, mas não ficou parado. Exatamente, inclusive na pandemia eu escrevi 2 livros, né? Olha! Escrevi 2 livros, então assim, não foi de todo ruim. Ter ficado em casa, sem as demandas operacionais desta casa, me deu tempo, me abriu oportunidade para outras coisas. Então, aí é que vem, eu acho que, por isso que eu falo, planejar é importante, mas nem tudo na vida é planejado, ninguém tinha planejado a pandemia. Só que quando a gente está planejado de alguma forma, e a gente permite fluir, a gente consegue enxergar que, opa, tem alguma coisa que pode ser feita, tem alguma coisa de bom nisso aí, tem alguma coisa que, de alguma forma, eu não preciso ter medo, porque é mais uma mudança, né? E assim, poxa, hoje, se eu parar para pensar, eu já tenho 4, 5 meses com a casa reaberta, 4 meses, eu acho, com a casa reaberta, com mais terapeutas atendendo aqui, teve gente alugando para fazer live. Então, assim, são outras possibilidades que a gente tem. Então, não dá pra gente ficar focando no que não tá. Tem que focar no que tá, o que tá bom. É isso, então é por aí que é o caminho que a gente segue. É aquela coisa de enxergar a oportunidade no meio da crise, né? Tem gente que vai olhar pra crise e vai sentar e vai chorar. Ai, meu Deus, tô desesperada, acabei de investir no negócio, agora eu tenho que fechar, o que eu vou fazer? Tem gente que vai olhar pra crise e vai pensar, beleza, a situação é essa, quais são as oportunidades aqui? Exato. Né? Como que eu posso fazer? E uma coisa bem bacana que você falou sobre planejamento, né? Eu sinto que as pessoas, elas parecem que planejar significa escrever uma coisa na pedra e não pode ser diferente. Então, se eu planejei isso, tem que ser assim. E não é essa a ideia do planejamento, né? Assim, o planejamento, ele te traz uma tranquilidade justamente para, em momentos de situações adversas, você, por estar planejado, você consegue muitas vezes se sair melhor, enxergar as oportunidades do que aquela pessoa que não estava planejada. Exatamente. Né? Eu bato muito nessa tecla, porque às vezes quem não gosta de se planejar fala logo, mas a vida toda hora acontece uma coisa diferente, que adianta me planejar, esse negócio de planejar, de ter tudo certinho, a gente não controla. Ok, a gente não controla tudo, realmente tem muita coisa que acontece, mas quando você se planeja, você consegue enxergar saídas, né? Quando você não se planeja, muitas vezes você se depara com um desafio e se desespera, desiste muitas vezes, né? E um outro detalhe é que, assim, para muitas pessoas o planejamento é algo que é feito para engessar, não é feito para fluidez. Então, assim, permitir que o planejamento da mudança seja algo fluido, seja algo que dê a oportunidade de você, digamos assim, ter o seu jogo de cintura na hora que for necessário. Uma flexibilidade. Uma flexibilidade, é necessário ter flexibilidade. Então, uma das coisas boas de empreender é isso, porque quem toma a decisão é você. E uma das coisas ruins também, quem toma a decisão também é você. Então, o ônus e o bônus é só seu. O ônus e o bônus. Então, enquanto a gente fica falando, porque eu quero ser dona dos meus horários. Tá bom, eu também quero, só que no momento eu não tenho nem horários. Né? Eu sou dona dos horários, mas estão todos cheios no momento. Então isso é um ponto, né? Não vamos
dizer para as pessoas, mudamos e estamos ótimos, melhores do que a gente estava antes na vida com crachá. Gente, pelo amor de Deus, quem paga minha INSS sou eu, né? Quem paga todas as minhas coisas sou eu, todos os custos da minha carreira sou eu. Então é diferente de você ter uma vida com crachá, né? E é importante ter clareza disso, né? Para quem quer fazer essa mudança, tem que ter clareza disso. Foi o que a gente conversou um pouquinho dos ganhos e as perdas. Isso. Você vai ganhar um monte de coisa, mas você também vai perder, né? O engraçado é que uma das coisas que eu já queria ter liberado foram algumas roupas da minha vida passada. Porque eu acho que elas não combinam com o meu jeito. Um estilo novo de vida. Com o meu jeito de ser mesmo, né? Elas me obrigavam a ter uma formalidade que não sou eu. Você já não sentia isso, sentia isso, que não combinava com o seu jeito. Sempre. Mas precisava, era necessário. E aí, por causa dessa coisa de pandemia, eu não consegui me desvencilhar delas ainda. Tem algumas pessoas querendo ver, mas eu não consegui. Enfim. Mas tudo bem, cada coisa tem seu momento e é isso. A gente vai deixando as coisas fluírem, né? Legal, muito gostoso. O bate-papo está assim maravilhoso. Se deixar aqui, a gente leva até altas horas, né? Mas a gente tem que começar a caminhar para o final, infelizmente. Eu vou deixar também no link aqui do vídeo todos os seus contatos para quem estiver assistindo, que realmente gostou muito da tua história, que, né, se inspirou, poder entrar em contato com você. Ou quem quiser também visitar aqui a Vida, agendar direitinho um horário. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente e que tem um sonho e que tem um desejo de fazer uma transição de carreira. Qual é o conselho que você dá? Porque você passou por isso na prática, você vivenciou as angústias, os medos, as dúvidas. Que conselho você pode dar para essa pessoa que quer fazer uma transição de carreira, mas que não sabe por onde começar? Eu diria que o primeiro conselho é escutar o coração. Alinhar o que o coração diz e o que a mente diz. Porque assim, uma das causas da gente ter uma vida em desarmonia é justamente a gente não escutar nossos desejos do coração, que são os desejos da alma. Muitas vezes a gente leva uma vida que está ancorada nos anseios do ego, que são as necessidades da gente ter o carro do ano, da gente morar no bairro chique, da gente fazer a viagem da moda. Então, a pessoa que quer fazer uma transição de carreira, ela tem que pensar, gente, se o que é mais importante é ela continuar no ego ou ela se voltar para a missão. Se ela se volta para a missão, ela vai ter uma satisfação diferente da satisfação de pegar a chave do carro novo. Mas é satisfação, não deixa de ser, né? Então, assim, por algum momento tem que existir não para algumas coisas. Isso é um ponto. Não adianta achar que vamos mudar de carreira e que a gente vai continuar tudo que a gente tinha antes. Não, a gente não vai ter as mesmas coisas, a gente vai ter coisas diferentes e muitas vezes até melhores. Mas para isso é muito importante trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento, eu acho que é isso, né? É outra parte do aconselhamento, do meu conselho. Você falando me veio muito, assim, quando você fala assim de você ouvir o coração. Para você ouvir seu coração, você tem que se conhecer muito bem. Isso. E é isso que eu sinto hoje, que muitas pessoas, elas não, a maioria das pessoas, eu diria, né? Pelo que eu venho acompanhando, as pessoas que me procuram, as pessoas também que eu atendo como coach, elas não se conhecem, elas não sabem o que faz brilhar o olho delas. E aí conecta com o que você falou do propósito, né? A pessoa acha que vai estar andando na rua como aqueles filmes da Disney, da princesa, vai cair ali na cabeça, vão soltar fogos e uau, esse é meu propósito, que maravilha, agora eu vou viver o meu propósito. Não, você na verdade, o seu propósito já está ali com você ainda não conseguiu perceber ele, porque você não se conhece, porque você está vivendo uma vida muitas vezes só externa, né? Você foi falando aí, essas fichas vieram na minha cabeça. Você está vivendo essa vida externa do carro, da moda, e você não está conectando com você. Seu propósito está ali dentro, mas você tem que saber olhar para ele, né? Isso. E aí vem a conexão com o propósito, vem o autoconhecimento e vem a questão do planejar. Mas planejar com elasticidade,
planejar com somebody love, né? Planejar com esse jogo de cintura, de deixar as coisas serem flexíveis nesse plano, porque assim, não adianta colocar um planejamento rígido, em mês tal eu faço um curso, no outro mês eu vou alugar uma casa e no outro mês eu já vou pedir demissão. Não é assim que funciona, né? Tem todo um contexto e principalmente verificar como é que é o contexto familiar. Eu acho que o contexto familiar é um ponto fundamental para dar segurança para você fazer esse movimento, sabe? Porque foi o que te sustentou muito, é o que me sustenta, né? Muito, hoje, né? Exatamente. Então, assim, não ter segurança nesse contexto familiar, ou também gente que é muito sensível à opinião dos outros. Se você é muito sensível à opinião dos outros, se você se importa muito que as pessoas achem você louco, que achem que você é irresponsável, que achem que você não deveria sair da zona de conforto, se você se importa com isso, reveja seus planos de mudança de carreira e procure um acompanhamento terapêutico, porque isso é fundamental. Não adianta a gente não ficar imune às questões que vêm de fora, porque as projeções que os outros fazem a seu respeito muitas vezes interferem no seu processo. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter aquele que diz que você é louco, que diz que isso não vai dar certo, tá maluco, você não tá bem aí, você não tá feliz, você não gosta, menina, da área de comunicação, vai inventar história na altura dessa da vida. Exatamente. Sempre vai ter. Normalmente pessoas que gostariam de fazer isso, mas não têm coragem. E muitas vezes não é por maldade, né? Eu sempre falo assim, não fica com raiva da pessoa não, porque não é por maldade. É porque ou ela também queria fazer um movimento desse e tem muito medo, né? Ou às vezes é uma super proteção. Ela tem medo que você que algo dê errado no meio do caminho, que você se arrependa, ela quer te proteger demais. Então fica aqui onde tá mesmo que tá bom, né? Isso. Então, eu acho que são esses pontos, sabe? Eu acho que realmente tem um pacote, tem um combo de possibilidades aí para a pessoa poder fazer essa transição de uma forma mais tranquila, mais leve, menos sofrida, né? Pouco sofrida é possível, mas sem ser sofrida não tem como. Vai ter um pouquinho. Sempre tem. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesse seu processo de transição de carreira? O maior aprendizado que eu tive, nossa senhora, eu acho que é de que talvez eu já devesse ter feito isso antes. Porque depois que aconteceu, está sendo, não vou dizer foi, porque ainda estou, me sinto como se estivesse meio que num momento muito mágico da minha vida, em que eu realmente posso fazer o que eu sinto que é o que eu tenho que fazer agora, e que eu não me sinto aprisionada numa realidade externa. Então, eu acho que esse aprendizado foi, poxa, por que eu não tive coragem de fazer isso antes? Talvez eu tivesse feito isso antes, eu tivesse passado por essa fase com mais, digamos assim, por mais tempo, sabe? Eu já poderia estar em outra situação hoje. Mas não sei, viu? Não sei. Porque quando eu ouço assim, mas por que eu não fiz antes? Eu acredito muito que tudo tem seu tempo. Sim. Talvez se você tivesse feito antes, você não estivesse tão preparada, tão amadurecida, né? Com esse autoconhecimento tão grande que você buscou, com esse propósito tão claro, e aí talvez não tivesse sido tão perfeito, né? Por mais que você não tenha sofrimento, mas digamos que foi perfeita ali sua transição, né? Dentro do que se pode esperar de uma transição de carreira tão radical. É radical, né? Isso. Talvez você não tivesse conseguido se fosse antes, né? Se está em outro momento da vida, a gente nunca vai saber. Isso. Por isso que acho que vale a pena olhar pro agora e falar, ainda bem que eu fiz. Que eu tive coragem. Isso, né? Isso é um ponto. Ainda bem que eu fiz. Ainda bem que está acontecendo e que tá fluindo do jeito como até melhor do que eu esperava. Enfim. E poder também agora falar, né, para quem tá com essa vontade também, né, mostrar que assim, ó, não fique esperando tanto, veja os aprendizados que eu tive, veja aqui as dicas que eu dei e vá buscar também o seu autoconhecimento, o seu propósito para você poder fazer acontecer, né? É por aí.
Concordo inteiramente. Legal, muito bacana. É isso que eu amei conversar com você. Muito obrigada. Aprendi muito. E espero que essa história tenha conseguido inspirar você que está aí ouvindo a gente. Eu vou deixar, como eu falei, todos os contatos da Isca, da Vida em Flow, para que você possa entrar em contato se você tiver interesse. Se quiser saber um pouquinho mais da história dela, acredito que ela vai estar aberta, né? Sim, sempre. Para poder receber, para poder dar alguma dica a mais que ficou faltando aqui nesse vídeo. E dizer para você que a vida é assim, né? Eu trago aqui histórias reais. A vida é assim, a gente tem medo, a gente passa aperto, não é tudo fácil, não são, né, só flores, tem as perdas no meio do caminho, mas é possível, assim como a Yesca conseguiu e tá aqui hoje feliz da vida com o propósito dela, com o negócio dela. Você também consegue, é possível para você também. Você precisa acreditar no seu sonho, porque é possível realizar o seu sonho. É sim. Não é? Isso, com certeza. Gente, adorei o papo. A Yesca, obrigada mais uma vez. Mari. Parabéns pela coragem, né? Uma mulher super corajosa. Eu acho que de tudo que eu ouvi aqui, eu comecei falando que ela era uma mulher corajosa e depois que eu ouvi, eu tive essa certeza mesmo de assinar embaixo que não é todo mundo que tem essa coragem. Parabéns. Te desejo muito, muito mais sucesso até do que você já está tendo. Parabéns por ter tido a coragem da mudança, por ter enfrentado todos os seus medos, os seus receios, por ter acreditado no seu sonho. Muita gente vive sem acreditar no sonho. Isso. Principalmente com a sua história, né? De que se você não estava insatisfeita, você não era infeliz. Você era feliz com a sua carreira, você estava satisfeita, mas você tinha um sonho maior para o seu futuro. Isso. E isso é muito difícil hoje em dia, das pessoas, elas darem esse salto no desconhecido, sendo que estão felizes onde estão. Exatamente. Né? Muita gente fica onde está mesmo estando infeliz. Imagine se estiver feliz. Então, parabéns pela coragem. Obrigada, Mari, pelo convite, obrigada pela conversa, foi uma delícia. E sempre que precisar, a gente está aqui para trocar figurinha. E é isso. Um beijo grande para você. Espero que você tenha se inspirado com essa história. Continue ligado aqui no canal. Se inscreva, porque vem mais história por aí para te inspirar. Beijo enorme. Tchau, tchau.